Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de matemática. O tema da nossa aula será organizar dados em tabelas e em gráficos. Certo, pessoal? Então vocês irão encontrar essa atividade no livro de matemática, páginas 68 e 69, ok? Então vejam só. Vamos ver como organizar dados em tabelas e em gráficos. Aproveitando aqui, vamos para a primeira questão. Para que possamos analisar essa tabela, completar a tabela com alguns dados que estão faltando a ela, certo? E responder alguns questionamentos feitos em relação aos dados que compõem essa tabela. Vamos lá. Para comprar livros para a biblioteca, a diretora de uma escola fez uma pesquisa com todos os alunos de quinto ano sobre a preferência de gênero de leitura, certo? Cada aluna votou em apenas um gênero. Letra A. Complete a tabela com os resultados anotados pela diretora. Então, primeiro, gente, nós vamos ter que identificar aqui o título da tabela, que é Gênero de Leitura Favorito. Vocês precisam irem para a leitura dos dados dessa tabela, compreendendo que só votaram alunos do quinto ano da escola, certo? Na primeira coluna aqui, nós temos os gêneros de leitura. Quais foram os gêneros que receberam votos? Quadrinhos, mistério, aventura e ficção. Na segunda coluna, que está aqui no meio da tabela, está aqui, os votos, ou seja, votação. Cada traçozinho, certo? Cada traço corresponde a 10 votos. Então, prestem bem atenção. Cada traço corresponde a 10 votos. Por exemplo, aqui, um quadradinho desse completo, fechado, e passado um traço ao meio, corresponde a 5 traços. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, cada um vale 10. Então, que vocês vão somar 10, 20, 30, 40, 50. Para que vocês vão fazer esse cálculo? Para colocar aqui a quantidade de votos recebidos pelo gênero de leitura quadrinho. Então, conta. Lembrando, cada traçozinho vale 10 votos. Mesma coisa, para mistério. Foram 6 traços. Cada traço vale 10, certo? Para aventura, 8 traços. Ficção, já está respondido 2 traços, se cada um vale 10, portanto 20. Lembrando que quadrinho recebeu aqui 14 traços, cada traço vale 10, então vocês irão realizar esse cálculo e colocar o resultado aqui preenchendo a tabela. Pronto. Vocês já precisam sair dessa tabela com o seguinte entendimento, que cada traçozinho vale 10, portanto 2 traços corresponde a 20 votos, como aconteceu aqui no gênero de leitura ficção. Para isso, certo? Com isso, vocês irão entender como a diretora organizou esses dados no gráfico pictórico, certo? Aqui está o gráfico pictórico, são aqueles que os dados são representados através de figuras. Então, vocês estão vendo aqui que ela representou no gráfico a quantidade de votos que recebeu o gênero quadrinho, quantidade de votos que recebeu o gênero mistério, aventura e ficção. Como que vocês vão descobrir quanto vale cada livrinho desse? Pessoal, muito fácil. Quantos votos vale cada livrinho desse? Aqui em ficção eu descubro. Quantos votos o gênero de leitura ficção recebeu? 20. Quantos livros tem em ficção? 1. Isso já explica que cada livrinho aqui no gráfico corresponde a 20 votos. Então, na tabela, cada traço 10. No gráfico, cada livro corresponde a 20 votos, certo? Assim vocês irão responder o que está pedindo. Cada livro vale? Acabei de explicar para vocês. Observando na tabela a quantidade de votos recebidos pelo gênero de leitura ficção, conclui-se que um livro corresponde a 20 votos, certo? Compreendendo essas informações, vocês irão responder aos questionamentos. Quantos votos vale o símbolo? Qual é o símbolo? O livro. O livro vale quantos votos? Irão colocar aqui na frente da letra C. Qual é a frequência de cada gênero de leitura?
Então, o que vocês vão colocar aqui? Vocês vão calcular quantos votos recebeu Quadrinhos, quantos votos recebeu Mistério, quantos votos recebeu Aventura, certo? Quantos votos recebeu Ficção e escrever. Quadrinhos, 10 votos, certo? Isso é só um exemplo. Mistério, 5. Aventura, 2. Ficção, 1. Eu dei um exemplo, só que vocês irão colocar a quantidade exata, certo? Letra E. Que gênero de leitura é o mais preferido pelos alunos do 5º ano? Então, qual foi o gênero que recebeu mais votos? Vocês irão colocar o nome dele na letra E. Certo? Letra F. Quantos alunos de 5º ano há nessa escola? Aí vocês vão ter que somar todos os votos. Votos do gênero de leitura, quadrinhos, mistério, aventura e ficção. Soma tudo, junta tudo, o total vai ser a quantidade de alunos do 5º ano. Certo? Segunda questão. Após o encerramento do primeiro trimestre do ano letivo, a professora Paula promoveu um debate com os alunos da classe, em que ela leciona sobre a importância da presença nas aulas. Ao final do ano, Paula apresentou a seus alunos o gráfico abaixo, que mostra como a classe se comportou quanto às faltas nesse trimestre. Esse tipo de gráfico é denominado gráfico de coluna, duplas. Então vejam só. Aqui está o gráfico no qual está registrado as quantidades de falta e ela ainda especificou, gente. Quantidade de falta de meninas no primeiro mês, quantidade de falta de meninos. Sendo que, como é que vocês vão entender? Professor, como é que eu vou saber qual é a coluna que representa quantidade de falta das meninas e qual é a coluna que representa quantidade de falta dos meninos? Na legenda, ó, amarelo representa meninas e verde representa meninos. Olha aqui, ó, a coluna amarela, ela foi até o número 7. Isso significa que faltaram no primeiro mês 7 meninas, certo? Quantos meninos? Faltaram 8 meninos no primeiro mês. Segundo mês, 3 meninas, 5 meninos. Terceiro mês, 1 menina e 4 meninos. Então, gente, observem que do primeiro para o segundo, reduziu-se o número de faltas, tanto dos meninos quanto das meninas. Do segundo para o terceiro, a mesma coisa. Diminuiu a quantidade de falta das meninas e diminuiu a quantidade de falta dos meninos. Certo? Bem importante vocês identificarem esta ocorrência. Aqui é o título, ó, falta dos alunos do primeiro trimestre. No primeiro trimestre, aqui é a quantidade de faltas. Então, varia de 0 a 8. Por quê? Foi o maior número de faltas, foi 8. Primeira coisa que vocês irão fazer é o seguinte. Trazer os dados que estão no gráfico para esta tabela. Veja, na primeira linha vocês irão colocar as informações referentes aos meninos. Na segunda linha, as informações referentes às faltas das meninas. Portanto, no primeiro meio, vocês vão observar aqui. Os meninos, faltaram quantos meninos? Está aqui, ó. Quantas faltas de meninos? Quantas de meninas? Já preenche a primeira coluna. Segunda, a mesma coisa, ó. Quantas meninas? Certo? Quantos meninos? Terceiro mês, quantas faltas de meninas, quantas faltas de menino, certo? Então, com os dados da tabela, vocês irão, com os dados do gráfico de coluna, certo? Que esse é um gráfico de tabela de dupla entrada, certo? Vejam, colunas duplas, vocês irão preencher a tabela. Ok? Por que ela é de dupla entrada? Porque vocês vão pegar os dados dos meninos e das meninas. Por isso que são colunas duplas, a amarela e a verde. Preencherão a tabela e irão responder aos seguintes questionamentos para fecharmos a atividade de hoje. Letra C. Escreva uma frase para descrever o que mudou do primeiro para o terceiro mês em relação ao número de falta dos meninos. Então vocês vão dizer se aumentou a quantidade de falta dos meninos, se diminuiu ou se manteve estável, ou seja, nem aumentou nem diminuiu. Manteve-se a mesma quantidade de faltas. É isso que vocês irão dizer. Letra D.
o que os dados do gráfico mostram em relação ao número de falta dos alunos da professora Paula. Certo? Mesma coisa, vocês vão observar a variação. Como foi? Do primeiro para o segundo, aumentou ou diminuiu a quantidade de faltas? No geral, aí está pedido. Certo? Do segundo para o terceiro. É esta observação que vocês irão fazer e escrever como resposta. E letra E. Entre os alunos de Paula, quem mais diminuiu o número de faltas? Os meninos ou as meninas? Vocês vão dizer, certo? E explicar de acordo com as informações do gráfico. Ok? Então, vejam, diminuiu, não é isso? Agora, quem diminuiu mais? Os meninos ou as meninas? Vocês vão observar do primeiro, ó, quantas faltas reduziu do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro e explicarão com as palavras de vocês aqui na letra E. Ok, pessoal? Então, esta será a atividade de hoje. Como eu já expliquei antes, essa atividade está na página 68 e 69 do livro de matemática. Certo? Boa atividade para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.